Bom, para quem não me conhece, eu acho que a maioria me conhece aí, meu nome é Cláudio, né? Sei que é difícil até de entender, para quem me conhece, eu estou escrevendo. Cláudio, aqui, ó. Não é Cláudio, não é Cláudio, não é Cauã, acredite, me chamaram de assim, Cauã. É Cláudio. Mas olha, o tema que vocês receberam aí hoje no WhatsApp de vocês, né, quando foi divulgado, foi sobre se razoável acreditar em Deus. E hoje a gente vai falar de teologia natural, que tem tudo muito a ver com esse tema da razoabilidade de acreditar em Deus. Vou pedir para vocês que, caso eu falar muito rápido, se me empolguem, tá? Tenham pena de mim, não. Às vezes eu me empolgo, aí vai um baralhão. A verdadeira pergunta não deveria ser se Deus existe, mas sim se podemos dizer que algo não existe. Pensa em alguma coisa que não existe dele. Qualquer coisa. Não existe? Que não existe. Eu acho que Deus existe. Hã? Deus não existe. Mas como é que você pode identificar uma coisa que não existe? Um dragão. Aí, ó. Um dragão. Um dragão. Título do Botafogo. Eu identifico alguns cariocas aqui, tá? Na minha cabeça tem alguns cariocas aí, tá? Agora sim. Vamos pegar um exemplo mais palpável. Um unicórnio. Ah, não existe unicórnio. Será? O que compõe um unicórnio? Um chifre e um cavalo. Duas coisas que existem. As duas atribuídas formam esse bicho que a gente conhece, chamado unicórnio. Então a gente percebe a partir daqui, no segundo slide, não tem como identificar algo que não exista, ok? Se a gente identificou, necessariamente essa coisa existe. O Schechter vai dizer uma coisa muito interessante para nós, nessa sua asserção aqui. Se Deus não existisse, não haveria Deus. O que significa isso? Não podemos contestar a existência de um ser sem demonstrar sua existência. Então, se há alguém que conteste a existência de Deus, já está comprovado que ele existe, esse cara está contra ele. Compreende? 3 slides já comprovou no plano ortográfico a existência de Deus. Só para a gente pronunciar Deus, não acredito em Deus. Ué, só em 3 slides a gente já percebeu isso claramente. Deus existe, nem no plano ortográfico. A gente quer muito mais profundo que isso. A gente não quer o plano material. A gente quer o plano imaterial, o plano ontológico. Vamos chegar lá. A primazia da existência. O que significa isso? A primazia é a que vem primeiro, tá? Essa filosofia é fundada por uma filósofa aristotélica chamada Ayn Rand. Ela fala o seguinte pra gente. A existência existe. Por isso que eu disse pra vocês. Não tem como identificar o que não existe. Nossa consciência é a faculdade de perceber o que existe. No entanto, o universo existe dependente das nossas consciências. O que ela quer dizer aqui pra gente? Ela quer dizer o seguinte, que primeiramente a gente não pode identificar algo que não exista, ok? E que não é necessário alguém estar pensando nesse algo para que ele necessariamente exista. Ele existe independente de nossas consciências. Entende? Não é necessário o Iago, por exemplo, estar pensando no universo para que ele exista. Ele sempre existiu independente da consciência dele. Não é necessário o Gabriel, quem não nasceu? 2000? Não é necessário a mãe dele estar pensando, imagina que ele é órfão, foi criado, sei lá, do além. Assim, alguém abandonou ele, não é necessário esse alguém conhecer ele, pensar na existência dele para que ele exista desde a época que dormiu. Desde dormiu ele sempre existiu. Ele está aqui desde 2019. Se a gente parar para perceber, as civilizações elas nascem olhando para cima. Na época que o politeísmo era uma crença consistente, antes de nós monoteístas, o monoteísmo acredita em um Deus, o politeísta é mais de um Deus. Ele já pressupõe algo que vinha antes deles, algo que vinha além dele mesmo. O desenho é uma simples forma disso acontecer. Por exemplo, a gente tem aqui um mamute, né, um cavalo, parece meio um unicórnio, né, que eu dei para vocês, mas você vê que isso é uma sede, um apetite que nunca foi saciado com meros deleites, sei lá, materiais, sabe? Ele sempre contemplou algo além dele mesmo, transcendente, que vem além de nós mesmos, não imanente, material. Isso é uma simples forma assim, de contemplar a existência de Deus, uma das evidências. Mas vamos continuar. Por que existe algo ao invés de nada? Essa é uma pergunta recorrente do pessoal mais incrédulo, né? Dito ateísta. Por que existe algo, Deus, ao invés de nada? No primeiro acaso. Alguém consegue responder essa? Ninguém se arrisca? Eles mandam essa pra gente. Ué, por
que existiria Deus? Em vez de mero acaso, uma hora veio assim, sei lá, da planta, do material, e uma hora vem... Eu penso que o nada, por sua própria definição, não é ausência. Isso, O nada, por sua própria definição, vamos chegar nisso aí. Não é aquele negócio que, existe algo ao invés do nada. Você não pode botar o nada em um plano de comparação com algo simplesmente porque o nada simplesmente não é. Na filosofia, a gente diz que o nada é a ausência do ser, ou seja, é um não ser. Entende? Não deu pra entender? Eu não sei, não é intenção. Eu vi o comentário do Ciro. É muito forçar a cabeça do mano. Tanto é que eu sussurrei na orelha do Ciro, eu falei, não vou entender nada. Eu não tinha conseguido entender. Não, depois ele assim, Cláudio. Escuta o mano não. Escuta o mano não, Cláudio. Ô, Cláudio. Oi? Cara, não vou entender, cara. Escuta o mano Não, tô pagando pra ter mais espaço mesmo. Tô pagando pra ter mais espaço. Um dia que eu vejo Tô pagando pra ter mais espaço. Não precisa saber do meu nome. Tem que falar deixar o bagulho todo aí. Mas aí, ninguém consegue responder essa, né? Eu, quando me deparei com essa pergunta, eu logo pensei no seguinte, mas peraí, e por que existiria o nada ao invés de algo? Eu repeti a pergunta. Por que existiria o acaso ao invés de Deus? Por que não considerar seja um ser superior, além de nós mesmos? Do caos não poderia brotar ordem alguma, até uma coisa que a gente tem que contemplar, que é uma obviedade. Do caos não pode brotar ordem alguma, porque tem umas físicas quânticas malucas da vida, falar assim, olha, de tanta desordem, uma hora vem uma ordem. E acreditar nesse tipo de filosofias é como você, tipo, jogar quebra-cabeças pro ar e achar que uma hora aquele quebra-cabeça vai montar perfeitamente. É a lógica desse pessoal. Jogar quebra-cabeça pro ar, um monte de quebra-cabeça assim, pedacinhos, e montar perfeitamente o quebra-cabeça. E se eles pensam assim, eles já levam a pensar assim, eles afirmam pensar assim, que do caos vem uma ordem, eles são mais crentes do que nós, que somos teístas, que acreditamos em Deus. Uma probabilidade tão baixa que é impossível. É muita loucura, porque eles invertem isso aqui. Eles falam que do caos brota alguma ordem. Não que do caos não poder brotar alguma coisa óbvia. Tipo, onde é que eu paguei aqui o não ser, né? De onde é que botaria alguma coisa do não ser? O nada é o não ser, é o vácuo quântico. Sei lá, não tem uma outra metáfora melhor para colocar. Metáfora do zero. Do zero é você somando vários zeros, ou multiplicando, 0, 0, 0, 0, 0, qual vai ser qual? Ou você pegando qualquer número, por maior que seja, se você multiplicar por zero, o resultado é zero. Sim, sim. A matemática nos explica melhor isso, né? Fica mais fácil. Vocês estão entendendo? Tá muito... Pra mim tá muita viagem, mas... Mas a ideia é essa mesmo. Essa é uma das questões mais difíceis na filosofia, né? Que a metafísica, que a gente está vendo aqui agora, é uma ciência também. Mas é uma ciência que está abolida na nossa academia. A ciência que a gente tem hoje é só aquela ciência positivista, que achar que ela responde para todas as coisas. Então ela abolindo o transcendente, que seria Deus, a metafísica, e ficaram só nessa, do plano imanente, do material. Olha que interessante, o simples ato como comer já é um processo harmônico gigantesco. Tá legal pra ver aí? Parece que estão meio... tá ótimo. Se quiser, botar aqui, tem lugar ali, né? Botar uma cadeira ali, entendeu? Daqui de onde eu tô, tá pra ver perfeitamente. O simples ato como comer, ou por exemplo, se machucar aqui agora, interessante que eu até me machuquei aqui no meu trabalho. Aí tá regenerando. É algo aí. Quero ver agora se não tem resposta de perguntas do pessoal. Vocês viram, não? O simples ato como comer, por exemplo, tem um processo de digestão gigantesco harmônico. Por exemplo, não só a questão da digestão, mas também, quando você se machuca, você regenera. Na questão das mulheres, por exemplo, elas têm processo de ovulação todo mês. São coisas assim que, peraí, quem distribuiu essa tarefa aqui, pessoal? O fígado não sabe que o esôfago existe, a vesícula biliar não sabe que o pâncreas existe. E todo esse processo, no entanto, ele não ocorre. Quem distribui essas tarefas? Primeira casa? Mário Ferreira dos Santos, esse autor aí que não é reconhecido na nossa academia brasileira, ele sofreu ostracismo. Então, por isso, o exílio, o pessoal falou que não vai reconhecer ele de jeito nenhum na academia e ele é irreconhecível. Duvido alguém conhecer ele, né?
Exposição Souza conhece. O Gabriel conhece. Mas ele vai dizer pra gente, na sua obra, Filosofia Concreta, o seguinte: alguma coisa há. Isso diz logo nas primeiras páginas. Alguma coisa há. Nada pode brotar. E ele continua. Nesse momento, podemos ser a ilusão de um ser. Podemos duvidar de nossa experiência e a do mundo exterior. Porém, não podemos afirmar que nada há, porque a própria dúvida afirma que há alguma coisa, e não nada absoluto. Então você pensa assim, só quando está pensando, será que há alguma coisa? Não é possível que não tenha nada lá, porque já brotou uma dúvida. E aí vocês vão ver mais pra frente, os filósofos ficaram malucos com isso, né? René Descartes, vocês já ouviram falar, ele, com a sua dúvida metódica, logo em seguida, ele concluiu o seguinte: cogito ergo sum, penso logo existe. Você pensa, então algo necessariamente deve existir, porque senão não haveria dúvida alguma. Aí você vê mais filosofias malucas que a gente vê aí no filme. Quem já viu Matrix? Quem já viu o Show de Truman, o protagonista é o Jim Carrey? Eles falam o seguinte: na realidade simulada, você está sendo manipulado por um ser superior que está querendo se divertindo contigo. Mas assim, não existe Deus. O cara só está se divertindo contigo. Olha, vamos desmistificar essa baboseira. Pensem comigo. Gostei da firmeza. Now for what? Olha, vamos pensar comigo. Se sou enganado, deve haver alguém que não seja enganado, correto? Sim. Ou seja, um manipulador que é poderoso. E se é um manipulador, não faz sentido que ele permita que eu saiba da sua manipulação, correto? Qual sentido seria o seu manipulador saber que eu sou manipulado? Mas, no entanto, isso ocorre. Mas se permite que saiba que estou sendo enganado, esse suposto manipulador necessariamente é bom, permitir a ciência de eu saber que eu estou sendo enganado. Então ele é bom também, né? Olha, isso a gente considerando toda essa hipótese aí desse filme maluco, tá? De Matrix, esse filme. Olha o que a gente tem aqui: alguém que é poderoso, necessariamente bom. Você lembra alguém? Não. Mas os seculares vão dizer pra gente: não, não existe Deus. Deus não existe, isso aqui, sei lá, mera coincidência do acaso. Bom. Ô, Cláudio, eu já ouvi até exemplos de que essa simulação poderia estar sendo feita por outros seres, sei lá, seres superpoderosos ou seres superiores a nós, alienígenas, sei lá. Isso é meio maluco, porque assim, tudo isso é maluquice, né? Não só essa apresentação, que vocês já acham bem maluco, mas assim, isso tudo é muito maluquice porque eles vão sempre retrocedendo, fica nesse paralogismo, toda hora, um atrás do outro. Mas peraí, tem que haver alguém que dê sentido para tudo isso. Tem que haver um cara que sempre esteve ali, que ele não é manipulado, que ele é poderoso, ele é alguém que tem que ser. Até porque tem um princípio, acho que você já deve ter estudado, da inservibilidade dos idênticos, que, tipo, é um princípio que diz que dois seres no mesmo grau de existência e na mesma possibilidade de existência, eles estão necessariamente iguais, indiscerníveis. Você não pode discernir qual um é o outro. Ou seja, se você tem uma simulação vindo de um alienígena, num plano de existência igual ao nosso ou parecido, não dá pra, é indiscernível. Não tem como você discernir. Logo, se esse está sendo simulado, o anterior também está sendo. E aí vai retrocedendo, retrocedendo. E eles, no final, eles não querem aceitar isso. No final, eles têm que chegar numa causa primeira. E isso alguém não quer chamar de Deus. Quer chamar de, sei lá, um cara maluco, tá querendo te manipular, sei lá. E, sei lá, que não é poderoso, que não é necessariamente bom. Esse cara é, sei lá, é a filosofia completa do Nietzsche, né? Do niilismo. Eles falam diretamente isso. Viemos do nada para nada. Deus pode tudo? Gostaria que vocês respondessem sempre. Quem arrisca? Dizer sim ou não? Deus pode tudo? Manda. Eu vou dizer que sim, velho. Se eu falar que não, eu falo aí, o que eu tô fazendo? Tá fazendo Porra. Depende do que tu chama de tudo. O que é tudo? Deus pode fazer um quadrado redondo? Não pode. É aquela coisa, Deus pode fazer uma pedra tão pesada que ele não possa levantar. Deus pode pecar? Não sei.
pecou nisso. Então não pode pecar. Deus pode te forçar a amá-lo. Ela tava na cara do mano, eu aqui, falo, me amo. Ele fala, te amo, pô, te amo. Ó, tá desesperado, não tá me amando. Isso é um ato involuntário de desespero. Então a gente percebe que algumas coisas Deus não pode fazer. Porque ele não pode ir contra ele mesmo. Ele não pode ir contra a lógica. O que é a lógica? A verdade. E quem disse a verdade? O próprio Cristo. Mas ele não pode ou ele não quer? Porque acho que, já que ele é onipotente, onipresente, onisciente, acho que, sei lá, já que se o humano não amasse Deus, como é que eu posso tentar formular Deus liga pro humano e o humano escolheu não amar Deus. Mas Deus deu esse poder pro humano, essa escolha, esse poder de escolha. Então, se Deus, sei lá, não tivesse dado o poder de livre-arbítrio pro humano, amaria Deus. Seria obrigado a amá-lo. Entendeu? Então, calvinista isso. Isso é. Oi? Calvinista isso. Isso É um pouco, né? É Porque a filosofia calvinista é o seguinte: eles falam que você tem você é predestinado a ir pro inferno, por exemplo, né? A gente tá Quando você ama Deus, né, você foi um eleito, né? Não é uma coisa recíproca. Acho que eu sou não poderia explicar melhor isso. Ele já foi nessa área aí. Caraca, Exato. Não, eu sou nessa área de estudo. Já foi nessa área de teórico. Já foi calvinista. E prático também. Eu um técnico no Senai sobre calvinismo. Eu queria no âmbito teórico, mas a gente tem interpretado como prático também, o que é verdade. Não sei se. A questão Deus pode tudo dentro do mundo das possibilidades. Ele não se contradiz. Né? É um princípio filosófico de que A não pode ser e não ser A ao mesmo tempo. É um princípio da não contradição. E existem certas coisas que elas têm uma essência racional. Por exemplo, o amor ele necessariamente é livre, não é uma opção. Assim como o ódio ou como não amar. Então, se Deus obrigasse uma pessoa a amá-lo, não seria amor. Você excluiria a essência do amor, que é a reciprocidade. Que é a reciprocidade. Então, Deus ele pode tudo, mas ele não pode te obrigar a que o ame. Deixa de ser a verdade. Sim. E aí, qual é o problema da doutrina calvinista? É que ele quer racionalizar isso. Ele quer, não, Deus é todo poderoso, mas aí eu tenho as pessoas que vão para o inferno. Mas como assim Deus é bom, deixa a gente ir para o inferno? Então ele predestinou. Tem gente que é predestinado para o céu, tem gente que é predestinado para o inferno. Só que aí qual o problema? Acabou, não tem amor, não tem escolha livre, não tem liberdade de se. E é por isso os calvinistas eles têm esse problema de serem muito. Eles acabam chegando até um puritanismo e uma lógica meio robótica. Meio legalismo, Não sei. Se eu já nasço predestinado a algo, faz sentido eu Não, estar você- ali. E se você não é predestinado pro céu, você pode fazer qualquer coisa. Você vai Eu pro já fui pro céu, exato. Ah, Se eu sou predestinado ao inferno, pra que eu vou querer ser bom? Ah. Entendeu? Algumas coisas que Deus não pode fazer, por exemplo, como bem disse o Gabriel, é um quadrado esférico, sem lógica por si só. E ele não pode ir contra a lógica justamente porque ele se diz ser verdade. A lógica remete à verdade. E quem se pronuncia se é a própria verdade é o próprio Jesus Cristo. O que é a fé? Mais uma pergunta aí para vocês. É a substância daquilo que se espera. Olha, tão misto, hein? Tipo, eu pergunto, o que é verdade? É a equação da coisa do intelecto. Você pergunta de prontidão. Intelecto é a coisa, sim. Aí, tipo, tem gente que me diz assim, são as pessoas mais de idade, né? Elas gostam de falar o seguinte: a fé é acreditar cegamente. Aí eu pergunto, será? O verdadeiro significado de fé seria uma crença verdadeira justificada, não? Porque acreditar cegamente é o seguinte: pô, vou deixar de procurar, vou deixar de estudar, vou ir atrás, vou acreditar cegamente, entendeu? Vou fechar meus olhos aqui e achar que isso é verdadeiro e pronto, vou me forçar a acreditar. Não é isso. Uma crença verdadeira e justificada significa que você vê a consistência daquela coisa, você estudou, viu que é lógico, e você não tirou isso do mero acaso. O Santo Agostinho ele vai nos responder isso com mais exatidão,
dizendo o seguinte: Deus não espera que submetamos nossa fé a Ele sem razão, mas os próprios limites de nossa razão tornam a fé uma necessidade. E os cientistas, que inclusive são católicos, vão dizer pra gente que a fé começa quando a ciência termina. E de ciência a gente entende aquilo que dá o conhecimento, e religião o significado. Então não são coisas destiladas. O pessoal, por exemplo, hoje em dia, os modernos, né, os cientistas mais modernos, falam o seguinte: há uma separação entre acreditar e aquilo que é científico de fato, aquele que o Kant fala, coisa em si, que é auto-evidente, né? E o Mário Ferreira vai dizer pra gente uma coisa bem interessante, que, se não me engano, foi na obra dele da filosofia da crise. A ciência poderá dar-nos um domínio maior sobre as coisas, mas conhece ela aos seus limites, que são os da imanência. A imanência, como eu disse para você, é aquilo que é material. A ciência não pode, por si só, salvar-nos da crise, mas apenas minorar seus efeitos. Se é um caminho da salvação, isso só pode ser transcendental. Então a gente vê aqui que a ciência é um recorte da realidade. Quem está em mais desvantagem, pessoal? Vocês podem parar para pensar aí. É aquele que considera transcendente Deus, o imanente, ou seja, o material, ou aquele que só considera o material, o imanente? Quem se limita a pensar nisso? São os cientistas modernos hoje, que antigamente não foi sempre assim, né? Mas é agora. Desde o século XIX, né? Quando veio o antropocentrismo. Olha aí uma foto do Albert Einstein e do cara que vocês, vão dizer que não conhecem, mas conhecem a teoria dele. Fala, Gabriel. Teoria Fala o nome dele. Fala o nome dele. O nome dele é pequeno, dá pra ver não. Fala o nome dele, Gabriel. Padre. Peraí, eu não sei quem que é. Jorge Lemato. Isso. Cara, eu soube o nome ainda. Falou Falou mesmo, até com sotaque. Eu não senti, não, falei. Tá muito modesto, muito mesmo. Se fosse o Lawrence. Não, Zé, Bate essa bola aí. Vocês veem que nem sempre foi assim, essa destilação que o pessoal faz, essa separação entre ciência e religião. Sempre caminharam lado a lado e a própria igreja sempre fomentou que a ciência ela se desenvolvesse junto com o catolicismo. Olha, a gente vai ver aqui, ó, esse livro aqui é muito bom, recomendo para vocês, As Grandes Mentiras sobre a Igreja Católica. Ele vai dizer que Esse qual é a teoria dele? do Big Bang, a teoria do Big Bang. Não ficou claro isso, né? Ele foi o que criou a teoria do Big Bang. Tiveram outros padres também muito importantes nessa... Sim. O próprio pai da genética, Gregor Mendel, era monge agostiniano. Está ali agora. Olha que interessante. Quem foi que criou o método científico? Foi o padre franciscano. Na Idade Média. Quem foi o pai da genética? Um monge agostiniano. Quem foi o pai da teoria atômica? Um padre jesuíta. Então você vê que essas coisas assim, se perdem cabeça, que os seculares dizem pra gente, você fica ali na sua bolha, na sua religião, ninguém se mete na ciência não. Não tem nada, não perde a cabeça. Eles usam a filosofia, as descobertas daquela época, que foram os padres, foram os católicos, os crentes. A maioria é católica. Aliás, não todos católicos. Mas existiam as pessoas que estavam no meio dentro do cristianismo. Esse cara aqui, um cara meio de louco, é o filósofo Gilles Lavelle. Ele é um filósofo metafísico, tá? Francês. E ele diz o seguinte, na sua obra Regras da Vida Cotidiana. Há uma luz que vem de Deus e que é semelhante à luz do dia. E outra que vem do homem e que é semelhante à de nossas lâmpadas. Quem vê a primeira não tem necessidade da outra, mas quem querer dispor da segunda pensa que não há outra. O que ele quer dizer com isso? Que olha, ele faz uma analogia basicamente aqui. A pessoa que vê a luz do dia, ela reconhece a lâmpada. Ela reconhece aquilo que é artificial e que é inferior. Mas agora essa pessoa que só vê a lâmpada, ela não considera a luz do dia, ela só quer ficar ali. Uma analogia mais profunda dentro do seu quarto. E não quer saber da luz do dia. Ela acha que aquela luz na lâmpada é aquela toda a verdade, que não deixava melhor do que aquilo. É como o pessoal secular hoje, que diz que tudo que temos de melhor é aqui, então vamos fazer o paraíso terrestre.
vamos dizimar o sofrimento, não apaziguar, vamos dizimar. E daí você vai ver um monte de holocaustos que ocorreram no século XX, 2 guerras mundiais e por diante, aí, mais ditaduras em massa. O padre Michael ele vai nos dizer o seguinte pra gente. Ele é astrônomo e físico com PhD em cosmologia. É coisa grande. Todo processo físico com uma coisa sempre origina outra. Ou seja, um estado precedente é uma causa para outro estado que é seu efeito. E há sempre uma lei física que descreva esse processo. Isto é, sabemos como elas funcionam, mas não sabemos o seu sentido. A ciência nos dá o conhecimento e a religião nos dá o sentido. Ambos são pré-requisitos para uma existência decente, não o contrário. Compreende? Não. Não compreendeu? Não. Você tem que compreender o seguinte, não existe essa de ateísmo. As pessoas sempre vão servir algum Deus, nem que seja um Deus minúsculo. Ah, não acredito em Deus, ok. Meu Deus é a ciência, meu Deus é a política, meu Deus é uma pessoa que eu gosto assim, um autor que canta, eu idolatro. Meu Deus é uma ideologia. Então não tem essa, a pessoa falando abole o transcendente e não considera de jeito nenhum metafísico, algo além que vai do físico, do material. Olha, essa pessoa vai servir em algum momento algum tipo de Deus, né? Isso é involuntário, pessoal. A gente tem essa sede. É inerente a nós, uma condição humana. Não há como a gente negar. E ele separa aqui esse tipo de... Ele faz uma alfinetada ao pessoal mais moderno, tal, que propaga essa ciência mais positiva, né? Que é que achar que a ciência dá resposta para tudo e se deve se preocupar com aquilo, não se preocupa com além. Então ele faz uma provocação para nós, dizendo assim, olha só, porque eu sou astrônomo e tal, isso não me impede de ser padre. E ele fala que a ciência nos dá o conhecimento e a religião nos dá o sentido desse conhecimento. Você vê lá o fenômeno acontecendo no universo, um asteroide. De onde veio esse fenômeno que está acontecendo? Quem distribuiu esse tipo de fenômeno? Quem organizou isso? Olha que interessante. Para ver a Terra, está aqui, nem tão longe, não tão perto do Sol, de maneira que haja vida humana. Quem botou ali? Um mero acaso. Um mero acaso botou ali. Entendeu? É isso que eles dizem pra gente. Entendeu, Iago? Mas não, tô entendendo. Eu me parece que você não entendeu a questão do sentido, né? Da ciência, dar o conhecimento e a religião dar o sentido. Posso dar um exemplo? Então, ó, você pode pegar isso. Existem várias coisas que a ciência não explica, é normal, né? A ciência aceita isso é normal. Uma das coisas é, por exemplo, os nossos julgamentos morais que nós temos. Por exemplo, você não vai encontrar ninguém hoje em dia, pode até ser que você encontre, mas a maioria não vai ser pessoas que vão dizer que o Holocausto ou que o nazismo foi algo bom, certo? Mas a ciência é impossível ela provar isso. Ela não consegue provar que algo é bom ou ruim. É nisso, sabe? A ciência dá o conhecimento. A religião dá o sentido. A ciência, o próprio Holocausto, evoluiu absurdamente. A ciência passou a entender muito mais sobre os nervos, sobre o cérebro do ser humano, toda a questão neurológica a partir dali. No entanto, o que vai dizer se aquilo ali é correto ou não? É o que dá o sentido. Entendeu? Hoje em dia, a gente pode ter, por exemplo, tem países que hoje em dia não nascem mais de nenhuma pessoa que tem síndrome de Down. As pessoas reconhecem quando a pessoa é um feto que tem síndrome de Down e é permitido abortar, certo? As pessoas abortam esses fetos que têm síndrome de Down. Ou seja, você tem a ciência, o conhecimento de poder saber quando você tem o seu filho vai ter síndrome de Down, mas você tem a possibilidade, né, de matar esse filho porque ele tem síndrome de Down. Ou seja, quem vai dar o sentido a essa ciência que é capaz de identificar? É a religião, entendeu? Capaz de identificar assim, o que for. O que é moral, o que é ético. Exatamente. Engraçado que o pessoal mais cético nega a transcendência, nega Deus e tudo mais, mas de tudo que a gente tem como parâmetros bom e ruim, vem disso. Vem de Deus, primordialmente. Vem de 2 mil anos de catolicismo. Compreende? E por que esse pessoal, a gente pergunta, não quer pensar na essência de Deus? Olha, é simples. Eles não querem reconhecer um ser superior além deles mesmos. E se Deus existe, ninguém se pertence. Mas por que o pessoal não quer nem pensar na existência de Deus? Tem
uma conferência que teve antes do Stephen Hawking morrer, né? Ele estava dando uma conferência. O Stephen Hawking vocês conhecem, né? Ele é um físico muito... Pô, que vacilo desse. Ele fez um cacuete assim. Não, mas deu pra sim. Não. Foi pesado. Chegamos 4 edições. Não vai sair loja da parada? Não. Mas ele deu uma conferência seguinte, explicando o fenômeno do Big Bang. E aí alguém fez uma pergunta pra ele, falando assim, peraí, ué, o que veio antes do Big Bang? Aí ele responde pra essa pessoa, essa pergunta é uma pergunta que não deve ser perguntada. Olha que você vê, que desonestidade intelectual. Um cara como ele, um físico tão grande quanto ele, não alcança a metafísica. Ele não quer reconhecer alguém superior a ele mesmo. Eu acho que no fim da vida dele, do trabalho dele, eu acho que ele até falou que existiu alguma coisa de gravidade. Ele né? falou que a gravidade cria matéria. Ele falou Pra ter gravidade Foi cria matéria. bem, tipo assim, um pouquinho antes de morrer, né? eu acho que foi por aí. Já tava com a conta de Alzheimer. Já. O pessoal aqui Essa posição, a gente Quem direito a conta dele? insere aí no texto de que Deus quer dar e fala um pouquinho disso. O pessoal tá meio. Vou passar um princípio, cara. Deus cai presente. O pessoal tá muito. Procurar uma direção espiritual aí, galera. Qual é direito a conta dele? Se Deus existe, as pessoas elas precisam mudar de vida, porque elas não mais se pertencem. Elas são servas. E há pessoas que não querem sair da sua soberba. Eu sou de todo superior, eu faço minhas leis, eu faço minhas regras, e que se dane, entendeu? Se alguém achar isso não moral, não existe moral, eles falam assim, o que realmente existe é a moral. Ué, ele faz essa afirmação provocando uma moralidade, né? É aí que tá, é a mesma coisa que falar assim, não existe verdade. Verdade é relativa. Tem certeza disso? Tenho. Ué, mas é uma coisa objetiva então, você afirmou que tem. Entendeu? Você fala que não há moral nenhuma, isso é uma nova moralidade. O há aqui remete à ausência de moral. No final das contas, que ninguém gostaria de sair do seu comodismo, né? Eles preferem isso. Tem esse problema do mal, né? Me complicou bastante quando eu estava convertendo. Tem um bar não tão distante daqui, né? Chamado GG. Não, tá distante. E lá rolava as conversas mais sem pé e cabeça que vocês podem imaginar. Quando eu frequentava ali, tinha aquele pessoal pomposo, né? Erudito. Pessoal bem amante da humanidade, né? Detesta seus pais, né? Mas ama a sua humanidade, mas não consegue amar o semelhante. Eles falam o seguinte: olha, se Deus existisse, não haveria tanta desgraça no mundo. Não haveria 2 guerras mundiais, não haveria tanto sofrimento no mundo. Eles não conseguem compreender uma coisa, que o céu não é aqui, mas eles querem transformar o céu na terra. Eles querem trazer o céu na terra. Olha, vamos tentar compreender a maldade do mundo. Então. Deus criou todas as coisas, certo? Santo Agostinho vai nos dizer isso. Deus criou todas as coisas. Deus não criou o mal, certo? É isso que a gente alega. Deus não criou o mal. Logo, o mal não é uma coisa. Compreenderam? E se Deus criou todas as coisas, e o mal não é uma coisa, logo, Deus não criou o mal. Se o mal é uma coisa, e Deus não criou o mal, olha, isso aqui não advém dele. Mas por que o mal não é uma coisa? Não é uma coisa em si. Igual a ausência do bem. Sim. Deus é o sumo bem. Então, O mal não é uma característica de Deus. O mal é justamente a ausência de Deus. Entendeu? Ontologicamente, o mal nem sequer existe. Todo mal que a gente tem, você vai dizer, caraca, que absurdo, Klaus. E o estupro, e o roubo, e a matança em massa. Olha, todos esses maus, eles são morais. O mal ontológico nem sequer existe, porque quando a gente fala de mal, a gente remete no seguinte: o mal é um bem menor. Então
Então todo um decurso que a gente entra é justamente para se encontrar com o sumo bem, chamado Deus. No catecismo ele vai dizer o seguinte: Deus não é de todo algum, nem direta, nem indiretamente, a causa do mal moral. Todavia, permite o respeitando a liberdade de sua criatura e misteriosamente sabe auferir dele o bem. Aí Santo Agostinho vai dizer pra gente: pois o Deus Todo-Poderoso, por ser soberanamente bom, nunca deixaria qualquer mal existir em suas obras se não fosse bastante poderoso e bom para fazer resultar o bem do próprio mal. Então, você vê que no final das contas, até o demônio acaba trabalhando para Deus, mesmo ele não querendo. Opa! Essas pessoas esquecem da existência do pecado original. Elas acham que isso aqui foi a criação primeira. Ó, aquilo que eu falei para vocês, né? Por mais alto que seja o nível de sacralização em que o homem se encontra, ainda assim ele não poderá abandonar, em algum nível, o comportamento religioso. Então, por mais que ele não queira acreditar em Deus e conteste sua existência, ele não pode abandonar 2 mil anos de catolicismo, 2 mil anos de cristianismo. Todo o comportamento que a gente tem como a gente, a conotação do que é bem, do que é moral, do que não é moral fazer, o que é ético, o que não é ético, tudo ali, ó, derivado do catolicismo. Aí a gente chega à conclusão, basicamente, que tudo que realmente importa na vida é invisível. Oi, desculpa te cortar. Fala. Repete o que você falou agora. Nem ele não. Repete. Tipo, por mais que o incrédulo, o ateu, ele negue a existência superior, ele assim ele não pode abandonar o comportamento religioso. Então ele vai agir como alguém que acredita em Deus, querendo ou não. Porque tem 2 mil anos aí de catolicismo, entendeu? Todos esses comportamentos, o que é bem, o que é moral, o que não é moral fazer, ele vai agir de alguma maneira. Ele vai agir como religioso, mesmo negando a religião. Mesmo dizendo que não tem religião. A questão é que ninguém consegue viver 100% sem acreditar em nada. Ele acredita em alguma coisa. Exatamente. Entendeu? Porque a moral, a busca de felicidade, Sim. tudo isso são coisas da alma humana. E a religiosidade está na alma humana que busca Deus, busca um ser superior. Então ele sempre busca. Você vê que mesmo um ateu quer ser feliz. Ora, se Deus não existe, não existe possibilidade de felicidade. Aí é o niilismo, que é um pessoal muito doido que acha que a vida é uma É piada. de nada para o nada. E aí, o pessoal que vamos fazer sexo e usar drogas e morrer disso, porque a vida é isso. Mas o comportamento religioso você vê até nas próprias religiões pagãs e não cristãs. Sempre o ser humano teve um comportamento de se perguntar sobre a morte. Se tem algo depois da onde a gente veio, qual o sentido da vida. Você não vê nenhum animal fazendo isso. Você não vê nenhum cachorro com crise vocacional. A gente vai chegar nisso. A gente vai chegar nisso agora. Falar da ciência. Mas isso. O fim religioso. Mas qual que era essa Sim, é isso que eu falei com vocês. Foi isso que eu falei com vocês. religiosidade. Olha. Entendeu o que você falou? Só que você Não, eu falei ciência isso pra pro Iago, acho que vocês não chegaram a ouvir. Eu Não tem essa de ateísmo. As pessoas sempre vão servir algum Deus com D minúsculo. seja qual for. Quando A você, ciência, você a abole o política. absoluto, você faz ou da raça, ou do partido, ou da nação, Exato. ou da. Sei lá, Aí da você- pegada, da luxúria. Sim, Você faz o só uma absoluto. vez. Você tira o absoluto metafísico e faz absoluto das coisas. Tenta trazer o paraíso terrestre. Aí a gente viu o que isso deu. Tem uma frase que diz que se você não crê em Deus, você acaba crendo em qualquer coisa. Quem não acredita em nada, acredita em tudo. Isso. Tudo que realmente importa na vida é invisível. A gente vai ter que contemplar, no final das contas, esse óbvio. Porque se tudo o que importa na vida for visível, palpável, estamos reduzidos ao mundo animal. E o animal, pessoal, da infelicidade dos pais de pet, mães de pet, os animais não conseguem amar. Os animais, eles não conseguem amar. Porque eles não têm a faculdade racional. Aqueles seres. Vocês já estudaram isso? Nós temos o quê? Seres inanimados. Calma, vou mais simples do que isso, sintetizei. Nós temos a faculdade racional, correto? E os animais, o que tem?
Sensitivo, né? Ok? E o que as plantas têm? Fotossíntese. Então, Mais fácil. não deixa de ser um fato, né? Eles têm a faculdade vegetativa. Olha que interessante. Nós, os homens, mulheres, seres humanos, temos essa faculdade racional, sensitiva e vegetativa. Por isso nós somos superiores em toda a E hierarquia. a mineral. É. Introduzindo animal. Mineral eu preferia não colocar, porque eu não entendi muita veracidade disso aí. Ah, o geral Ele pareceu meio panteísta, né? Os minerais, enfim. Eu tenho que me aprofundar melhor. Tá. Mas o ser humano ele tem todas essas faculdades, por isso que ele é um ser superior em todos os tipos de hierarquia dos seres. Por isso que ele é o maior. Compreende? E por isso que nós conseguimos amar, porque daí vem a liberdade. Se há racionalidade, há necessariamente liberdade. Liberdade de escolher, de amar ou não amar. Ok? E por que isso ocorre? Ora, o São Tomás de Aquino diz uma coisa muito interessante, né? Ele diz o seguinte pra gente: jogue na frente de um homem e de um cachorro uma bola. O cachorro vai imediatamente lá, ainda mais quando a bola estiver piscando, né? Na época dele não tinha sido bola piscando e tudo mais, tecnologia, mas joga com um animal hoje em dia. Você aplica hoje em dia esse tipo de exemplo. Joga com o animal uma bola. Você vai ver que ele, se estiver ainda piscando a bola, quanto mais sensações, mais ele vai correr imediatamente. E agora o homem, o que ele faz? Ele primeiro vê o fenômeno acontecendo, ele olha aquilo, de onde parou, e reconhece de onde vem a origem. Quem tacou? Está preocupado em saber o porquê. Quem tacou isso aqui? Ah, foi o ser humano. Depois ele olha para aquilo e ainda escolhe, para ver se ele vai querer ainda pegar aquela bola ou não, ou brincar com o cachorro. Compreende? Essa analogia toda dá para compreender o quão o animal ele não tem a faculdade racional. O animal só vai até aqui, ó. Tem a vegetativa, ele come e reproduz, e sente, tem os 5 sentidos, né? O olfato, a audição, mas não tem a faculdade racional. Nós temos de escolha. Por exemplo, saber que Deus existe, escolher para contestar ele, a existência dele ou não. De dar uma palestra ou não, que é o caso. Como chegar logicamente à existência de Deus? Alguém se arrisca aí? Qual a sua primeira? Oxi, gostei de tu, hein? Qual é o nome? Mateus. Mateus. Isso aí, Mateus. Vamos chegar lá. Ora, esse é o momento que eu vou precisar que vocês usem essa capacidade máxima de pensar, tá? Esse é o momento que eu quero que vocês fiquem bem meticulosos, bem ponta a ponta aqui para a gente entender. Vamos lá, porque a gente vai compreender o que são proposições. Isso aqui é silogismo básico, tá? Se A é igual, é mais B é igual a C, necessariamente tudo isso aqui é verdadeiro. Então, se a premissa 1 estiver correta, a segunda também vai estar correta, e a terceira, que é a conclusão, também está suma correta, podemos dizer assim. Tudo que existe ou em si mesmo ou em outra coisa. De uma causa determinada segue necessariamente um efeito inversamente. E se não existe nenhuma causa determinada, é impossível que se siga um efeito. Se tudo que imaginamos existe em algum lugar ou semelhante, logo Deus existe. Eu vou ponto a ponto dizer para vocês o que cada uma significa. Por exemplo, tudo que existe ou em si mesmo em outra coisa. Vocês conseguem pensar em alguma coisa que exista ou em si mesmo em outra coisa? Alguma coisa que sai dessa dicotomia aí? Não há. Não adianta pensar, porque não há. Mas dá um exemplo do que seria existir em si e existir em outra coisa. Existir em si seria... Quer dizer, existir em si Deus. Compreendo. Agora, existir em outra coisa seria... Por exemplo, poder. Deus existe em si mesmo. Ok? Nós existimos em outra coisa. Porque nós dependemos desse ser que existe em si mesmo. Para eu mover meu braço, eu dependo da capacitação motora do meu cérebro. Tem que haver um motor, que vai chegar aí, que seja imóvel, okay?
Estou dando uma analogia aqui do cérebro, por exemplo, ele move as coisas. Mas quem move o cérebro? A alma. É que somente um ser consegue ter a consistência do ser em si mesmo, que é Deus. Todo outro criado não consegue dar o ser a si mesmo pelas forças próprias. É como se a analogia que Jesus usa nos evangelhos. Ele é a árvore. É como a gente não tem, nenhuma criatura tem a capacidade de ser uma árvore sozinha. Somos ramos, folhas. E as folhas precisam estar ancoradas a algo. Mas, mal porcamente, é isso. Uma coisa, ou ela é por si própria, que aí no caso é Deus, ou ela é em outra coisa. O ser está em outra coisa, não consegue existir por si próprio. Mas essa proposição, ela tem uma brecha. Porque os ateus, eles alegam que nós existimos em si mesmo. E aí a gente vai para a segunda proposição. Que uma causa determinada segue necessariamente um efeito. E inversamente. Se não existe nenhuma causa determinada, é impossível que isso seja um efeito. O que significa isso? Se há uma causa e se há um efeito, é necessário. Não tem como sair dessa negócio. Se há um efeito, há uma causa. O que é o efeito? Nós já estamos aqui no mundo. Quem foi o primeiro ser humano? A Bíblia diz alegoricamente que é Adão. E aí, surgiu um efeito. Quem foi a causa desse efeito? O Sr. Tomás de Aquino ele vai dizer, eu sempre dizer aqui para você, né, que ele fala daquela maneira bem sistemática. Ele diz o seguinte: tudo no mundo se move. Ora, tudo que se move é movida por outra coisa. Ou seja, o motor é móvel que faz essa outra coisa se mover. Porém, esse também se move, para se mover precisa de outro motor. Se não podemos retroceder ao infinito, deve haver um primeiro motor que dê origem ao primeiro. Aí isso a gente chama de Deus. Essa é a teoria das engrenagens, né? Tipo isso, eu já conversei com o Padre Matheus sobre isso, que o mundo se encaixa perfeitamente, que não vai chover eternamente, uma hora vai parar de chover, sei lá, não vai ser dia, não vai ser noite eternamente, sei lá, uma hora para de... o sol para, que tudo se encaixa perfeitamente, sei lá. Como é que eu posso... Para de me falar isso, né? Só estou tentando reproduzir o que a gente falou. Ter, tipo, sempre uma coisa que tudo origina as tá outras. ligado Tem que a sempre outra ter coisa. uma causa. Uma causa primeira. Pra chover tem que ter evaporado a água. Isso. Tipo, Mas está aí o ponto Mas aí pessoal. você vai retrocedendo. Isso é lógico, né? Você vai no último dominó, aí vai voltando. Pô, Tem que ter tu um não pode primeiro. voltar infinitamente. Tem que ter o primeiro dominó que tenha dado Tem que ter. Porque pensar que podemos retroceder toda hora ao infinito, sei lá, viemos do macaco, ok, não vem macaco, da planta vem o que? Do Big Bang. Tem que haver uma causa primeira, que originou todas as outras. A gente chama isso de Deus, mas os mais céticos vão dizer o seguinte: um acaso, sei lá. Eles não querem nem considerar o que vem além do Big Bang, como se no caso do Stephen Hawking. Vou fazer um outro comentário para Que vem além do acaso. Observando Um acaso, para que um corpo se mova, você precisa de um corpo maior ou mais forte para que mova aquilo. Entende? Então, assim, a gente está aqui, eu vou pular várias etapas. A gente está aqui e a gente tem a Terra que se move, que é muito maior que a gente. Né? E a Terra tem o Sol, que é muito maior que a gente, que se move também. E o Sol tem outras coisas muito maiores do que ele, que também se move, precisa dele. Agora, você não consegue chegar a um ponto infinito, certo? Entende? Você não consegue retroceder, vamos falar isso, sempre para achar uma coisa que seja, que se mova maior do que tudo isso, porque essa coisa tem uma coisa maior do que ela, que também se move. Então, sempre você precisa de uma coisa que vai gerar esse efeito todo. Primeiro uma primeira coisa maior, depois vai no Sol, depois vai na Terra, depois vai na Terra. Vocês compreenderam então essa segunda proposição, né? A terceira é aquela que eu disse desde os primeiros slides. Se tudo que imaginamos existe em algum lugar, ou semelhante, logo Deus existe. Alguém aí já viu aquele desenho? Eu fico dando esse exemplo, mas é muito bom. Alguém aí já viu aquele desenho chamado Pokémon? Eu não. Ele é uma mistureba de tudo aquilo que existe. A gente vê o Pikachu, o protagonista máximo desse desenho. Ele é uma mistura de quê? Um rato, um coelho.
A gente, no entanto, olha para aquilo e fala assim, nossa, isso é algum lugar. Mas isso é um folclore da Bíblia. Tu vê, e não só os animais, mas como objetos também. O pessoal mais aprofundado nesse desenho vai saber que existe um ônix, aquele cheio de pedra, assim, né? Eles tentam humanizar aquilo, eles tentam dar vida àquelas coisas, àquela mistureba toda. Então, você vê que, por exemplo, até mesmo um Pokémon, que é um desenho que você fala assim, essas coisas não existem, tem uma substância ali existente. E aqui um bônus, a vida da perfeição. Tudo bem? Até agora, pessoal? Tudo bem? Vocês estão bem? Tá turbulento, não? A gente tem um bônus aqui, depois dessa ressaca. A vida da perfeição. O Santo Tomás de Aquino ele vai dizer na Suma Teológica o seguinte: em toda a natureza há um melhor e o pior, o mais perfeito e o menos perfeito, o melhor formato e o pior formato, mas jamais haveria diferença entre elas se não houvesse um padrão que as medisse, um modelo de máxima perfeição que regulasse a natureza e a mente. Da onde então a gente vai tirar do que é, a gente disse aqui, né? O que é moral, o que não é moral, o que é bom, o que é ruim? De onde veio essa causa primeiro? Não era caso, óbvio. C.S. Lewis vai nos dizer esse negócio muito interessante na sua obra Cristianismo Puro e Simples. Qual é que é a nome dele? Fala aí, Gabriel. Qual é o nome desse cara aí? Você quer que eu Quem fale? que é? Você quer que eu chame alguém? Eu não- C.S. quem? Eu Você não pode ouvi direito, o falar. Costa tá falando meio Cala essa embolado. boca, hoje. mano. O C.S. Lewis vai dizer uma coisa muito interessante pra gente. Ele vai dizer o seguinte: as criaturas, elas nascem com desejos que não podem ser satisfeitos. Um bebê sente fome? Bem, existe o alimento. Um patinho gosta de nadar? Existe a água. O homem sente o desejo sexual? Existe o sexo. Se descobre em mim um desejo que nenhuma experiência deste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que não foi criado por um outro mundo, que foi criado com outro mundo. Se nenhum dos prazeres terrenos satisfaz esse desejo, isso não prova que o universo é uma tremenda enganação. Provavelmente, esses prazeres não existem para satisfazer esse desejo, mas só para despertá-lo e surgir a verdadeira satisfação. Aprenderam? Então, por mais que você tente seguir uma vida promíscua e tentar saciar esse desejo incessante de ir pro céu, né, que a gente está querendo, com qualquer tipo de deleite aí, sei lá, qualquer coisa que cause um prazer a curto prazo, você vê que no final das contas aquele prazer é suficiente, né, no momento que está agindo. Depois disso você fica infeliz. Porque a verdadeira sede que vem de Deus. Vem desse plano imaterial, não material. Então, quanto mais você se entrega para isso, você fica infeliz, e mais tarde você está na depressão, você está com uma crise existencial, crise de identidade. Se aprofunde mais nisso, bem, no final das contas, o que vai haver é insatisfação. Você não foi criado para isso. Santo Agostinho diz que a gente tem um buraco no coração do tamanho de Deus. Sim, é muito poética, né? Eu gosto muito dele. Tudo que a gente disse aqui é basicamente resumido numa frase. Deus não ser impossível, mas sim provável. Não há como a gente levar Deus para um laboratório e vamos provar ele materialmente aqui, porque ele é um ser imaterial. Compreende? Recomendações aqui rápidas de leitura. As Grandes Mentiras da Igreja Católica, eu mostrei para vocês, né? Muito bom. Esses duas pessoas aqui, eles são casal e são catequistas, são muito bons. C.S. Lewis, né? O favorito do Gabriel. Cristianismo Puro e Simples. Okay. De braço. O Kiwi italiano, ele tá se amarrando. Ortodoxia do Chesterton, isso aqui, pelo amor de Deus, é imprescindível, né? Depois de ler o Lewis, você tem que ler o Chesterton. Ainda mais ortodoxia. Ele me lembra um pouquinho o Santo Agostinho, quando ele escreveu a Confissões, porque ele ia se convertendo conforme ia escrevendo a ortodoxia. Muito lindo. E a maneira que ele escreve, pô, surreal, dá pra qualquer inteiro. Nem rebuscado. E nosso papel médico, método 16. Deus existe. Esse livro aqui originou todo esse tipo de apresentação que a gente está aqui desenvolvendo. Esse amarelinho aí atrás. Perguntas? Esse amarelinho aí atrás. Oi? O catecismo, mas aí eu usei para uma citação. Para recomendação de leitura. Então já claro, vieram aqui lidos, né, o negócio. Bem, obrigado, pessoal.